Olá, meus irmãos, boa tarde, a graça e a paz, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém? Estou meditando na palavra. Ontem no culto da minha igreja, aqui em Belo Horizonte, a pastora trouxe uma palavra que está em Marcos 9, que fala da cura de um jovem possesso, né? O seu pai leva o filho até os discípulos de Jesus, e esses discípulos não conseguem libertar, expulsar esses demônios. Então esse homem leva o seu filho até Jesus, e no decorrer deste tempo houve uma conversa entre Jesus e esse homem, né? E eu queria compartilhar com vocês, porque quando eu cheguei em casa, depois da pregação, Deus começou a me revelar sobre essa palavra. Uma outra revelação a mais do que a pastora pregou, né? Ou diferente do que a pastora pregou. Porque o Espírito Santo ele é ilimitado, né? Ele revela o que ele quer para quem ele quer. E a pastora pregou uma palavra e o Espírito Santo, enxergando em casa, me revelou outra além do que ela pregou, né? No versículo 19 diz o seguinte: então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Isso está no capítulo 9 de Marcos, tá? Então o que o Jesus vem falando aqui? Olha isso. Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? O Espírito Santo começou a me ministrar no meu coração aqui sobre o tempo, né? Que nós devemos dedicar um tempo específico para o Senhor, um tempo específico para a obra. Nós não estamos direcionando um tempo saudável, né, para o Senhor. Então ele começa aqui no versículo 19. Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Olha o quando aí, é um tempo. E ele continua: até quando vós sofrerei? Mais uma vez, quando se refere a tempo. Este homem chega até Jesus pedindo a Jesus que disponibilizasse um tempo, né? Ele precisava da atenção de Jesus. Então, ali, além de Jesus dar atenção, ele precisava de Jesus desse um tempo para ele, né? No versículo 21 do mesmo capítulo 9 diz assim: perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Olha o tempo mais uma vez, né? Então, eu meditando nesses versículos, e o Espírito Santo começou a me mostrar sobre o tempo, porque a conversa começou com os discípulos de Jesus não conseguindo expulsar esse demônio. Então Jesus expulsa esse demônio, o menino é liberto, né? Para a honra e glória do Senhor. Aí no versículo 28, olha o que diz: quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, em particular: por que não podemos expulsá-los? Por que não podemos nós expulsá-los? Respondeu-lhes Jesus: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Muitas pessoas pregam que Jesus está se referindo a esta casta de demônios, né? Mas ele não se refere a demônios, ele se refere a esta casta. A resposta dos discípulos, a pergunta dos discípulos é: por que nós não conseguimos expulsá-los? E Jesus responde: essa casta só consegue, essa casta só sai se não por meio de oração e jejum. Então o Espírito Santo começou a tratar comigo aqui, me trazendo essa revelação. O que ele quis dizer com oração e jejum? Nós precisamos de tempo, nós precisamos nos disponibilizar um tempo saudável de oração. Oração, uma conversa, um tempo com Jesus. Isso demanda que nós nos direcionamos, nós nos colocamos à disponibilidade, à disposição para o Senhor. Para fazermos jejum, nós temos que disponibilizar um tempo precioso para o Senhor. Por que eles não conseguiram libertar esse menino? Quando João Batista estava no deserto e ele pregava, né, arrependam-se dos vossos pecados, arrependei dos vossos pecados e buscai o reino do céu enquanto se pode achar. Enquanto se pode achar, quer dizer que há um tempo. Este tempo vai acabar.
né? Este tempo para buscar o Senhor vai acabar, é o que João Batista pregava. Outra relação com o tempo, quando Jesus chamou Pedro, Tiago e João, e eles foram orar no monte, Jesus disse para eles: fiquem aqui, que eu irei orar adiante, e vocês fiquem orando neste local. Jesus foi mais adiante orar. Quando Jesus voltou, encontrou seus discípulos dormindo. O que eles estavam fazendo? Perdendo tempo. Eles não estavam orando, eles estavam dormindo. E é o que muitos cristãos estão fazendo, né? Estão perdendo tempo, estão dormindo, em vez de estar orando, em vez de estar buscando, está perdendo tempo ali relacionado ao sono, né? Muitos cristãos estão dormindo, não estão acordados, não estão vendo o que está acontecendo. E Jesus, acordando os seus discípulos, disse a eles: será que vocês não podem orar comigo pelo menos por 1 hora ao tempo? 1 hora é o que Jesus pediu, um tempo de oração, um tempo de relacionamento, um tempo para vivermos no secreto. Eu e Jesus. É um tempo de oração. É o nosso individual, o nosso eu e Jesus. Jesus pediu para os seus discípulos pelo menos 1 hora. E então, voltando ao texto, Jesus lhe respondeu: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Então, irmãos, nós temos que dedicar um tempo de qualidade, um tempo saudável para as nossas orações, para entrarmos na presença do Senhor. Devemos parar com essa correria do dia a dia, né? Porque muitas pessoas falam: hoje eu não tenho tempo. Isso é mentira. As pessoas têm tempo, porque nós servimos ao Deus, o Deus que criou o tempo. Ele nos deu o tempo necessário. Ele criou todas as coisas, não de uma vez, não de qualquer forma, mas no seu tempo. Ele criou no primeiro dia, ele criou no segundo dia, até o 6º dia, terminando toda a tua obra no 7º dia, e descansou, porque ele teve tempo. Nós temos que nos organizar. Se você chamar uma pessoa hoje para um churrasco, para um almoço, para um jantar, todos vão dar um jeito e vão conseguir ir, ou quase todos. Mas se você chamar para um culto de oração, se você chamar para uma reunião, para uma vigília, a grande maioria não tem tempo. E por isso que a igreja está dormindo, porque ela não se disponibiliza o tempo, né? Você vê hoje aí os cultos vazios, igrejas vazias, a não ser o culto principal, aquele mais bonito, aquele mais completo, né? Os outros estão vazios, porque as pessoas não estão disponibilizando o seu tempo. Então, por não ter esse tempo com o Senhor, um tempo de oração, um tempo de jejum, os seus discípulos não conseguiram expulsar esse demônio desse jovem. Amém? Então aqui o Senhor vem nos falando que nós precisamos dedicar um tempo. João Batista disse: buscai o reino do céu enquanto se pode achar. E Jesus pediu aos seus discípulos: será que você não pode orar comigo por ao menos 1 hora? Amém? Então vamos aproveitar o nosso tempo, o tempo desperdiçado com a internet, com televisão, com o que não alimenta o espírito. Não que seja pecado, não que não devemos fazer, sim, é um tempo de lazer, mas devemos cuidar mais do nosso espírito, alimentar mais o nosso espírito, aproveitar mais tempo alimentando o espírito e menos tempo alimentando a carne. Amém, meus irmãos? Queria agradecer a todos que ficaram aqui até o final do vídeo, que tiveram esse tempo, né? E pedir para que também aproveite esse tempo para curtir, compartilhar, para que essa palavra possa alcançar mais pessoas. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus os abençoe.